Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações. É um prazer estarmos aqui novamente, reunidos, louvando ao nosso Deus. Quero dar um recadinho para os irmãos. Na verdade, dois. O primeiro com relação aos nossos cultos, principalmente ao horário do culto agora da noite. Se o irmão puder, tente chegar na igreja até às 18 horas, porque o nosso culto ele é rápido. Aqui, se demorar, às 19h15 nós terminamos essa parte. Então não deixe de participar, não deixe de estar conosco no tempo integral do culto. Não perca o momento de louvor, o momento que estamos aqui agradecendo a Deus. É importante a presença do irmão também nesse momento. Eu agradeço a presença dos irmãos. Sei que podemos ter irmãos com dificuldades com relação ao horário, mas se você puder, tente chegar aí pelo menos uns 5 minutinhos antes, tá bom? Para podermos participar juntos. Um outro recado é sobre a programação que teremos no dia 2 de agosto, sábado, às 19 horas, o encontro de casais. Então, você que já participou conosco, já recebeu o convite, já sabe mais ou menos como funciona, já sabe o que esperar, né? Então, os casais já estão se preparando, combinando aqui uma coisa ou outra, para não passar vergonha naquela hora, né? Então, não deixe de participar conosco, dia 2 de agosto, às 19 horas, receberemos um pastor de fora, o pastor Elson Ribeiro, que é mentor de casais, e tenha certeza que ele vai poder nos abençoar nessa área, tá bom? Então, contamos com a presença dos irmãos. E aí, estão me dizendo ainda que tem um outro recado para eu dar aqui, então já são 3, né? Falei que eram 2, são 3. Irmãos, eu como pastor, fico à disposição dos irmãos. Eu já disse isso algumas vezes, mas tem um tempo que eu não falo. Se o irmão quer conversar com o pastor, quer conhecer melhor o pastor, quer compartilhar algo com o pastor, quer chorar com o pastor, quer sorrir com o pastor, os irmãos podem falar com a nossa irmã, nossa secretária, irmã Bernadette. Os dias que eu tenho maiores possibilidades, quarta-feira à noite, ou no decorrer do dia do sábado, tá bom? Então, se você tem interesse, quer conversar comigo, está tímido de me procurar, pode procurar a irmã Bernadette. Nós vamos alinhar, acertar uma data aí, e eu quero deixar os irmãos bem à vontade nesse sentido, tudo bem? Então vamos lá, para meditarmos na palavra do Senhor. Hoje eu coloquei como tema o coração transplantado. E para falar sobre isso, nós separamos um pequeno trecho do profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículos de 26 a 27, onde diz assim a palavra do Senhor: Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andes nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vamos orar? Amado Deus, nós já aqui louvamos, lhe ofertamos, dedicamos canções e o tempo que estamos aqui ao Senhor. Tudo isso nós fizemos porque nós te amamos, ó Pai. Mas nesse momento nós queremos ouvir a Tua voz. Fale aos nossos corações de acordo com a Tua vontade e com as necessidades das nossas vidas, Senhor. Esta é a oração que eu faço aqui, representando esse seu povo que está reunido. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos,
Esse trecho, escrito pelo profeta Ezequiel, é um trecho que é conhecido de nós. Talvez não seja o mais conhecido, porque, se não me engano, no capítulo 37, tem o Vale dos Ossos Secos, que eu acho que é mais conhecido do que especificamente o capítulo 36. Mas esse é um trecho importante, um trecho muito usado. Claro que aqui o tema, quando eu coloco um coração transplantado, é uma metáfora, não é literal, mas usando de metáfora, o profeta, ele fala ao povo de Deus, ele fala ao povo de Israel sobre uma promessa de salvação, uma promessa de salvação de Deus. As Escrituras nos relatam, e vemos no contexto desse capítulo 36, em que o profeta estava exilado na Babilônia, junto com o povo de Deus. E nós sabemos que essa profecia se refere à salvação que o Senhor estava promovendo ao seu povo. Uma vez que Deus, como Pai, Ele também nos corrige quando necessário. E por isso nós entendemos que o motivo do povo ter sido exilado na Babilônia é o fato de terem desobedecido ao Senhor. Mas antes mesmo de qualquer coisa, o Senhor lança no coração, para que o profeta Ezequiel escreva, que o Senhor promete restaurar o seu povo e fazer uma transformação, concedendo ao seu povo um novo coração. Um coração de carne, um coração que é capaz de entender e atender à vontade do nosso Senhor. Essa transformação é uma renovação espiritual. Uma renovação espiritual baseada na obra e na soberania do próprio Senhor, do próprio Deus. O que nós observamos desse texto e dessa realidade é que esse capítulo 36, ele trata sobre algumas coisas que aconteceu naquela época em que o povo foi exilado. E a partir do versículo 1 até o versículo 7, Deus fala sobre o juízo que Ele trará sobre as nações, sobre os inimigos do povo de Deus. E aqui, como eu escrevi na introdução Israel, só para fazer uma correção ou um ajuste desse termo, na verdade Israel aqui não é o povo de Israel, o reino no norte, mas sim o reino do sul, também conhecido como Judá, tá bom? O reino aqui já estava dividido, não era um reino unificado. O reino do norte, de Israel, o norte, já tinha sido destruído, então esse daqui é um contexto do reino do sul, tá bom? Israel, mas também conhecido como Judá. E o povo judeu era um povo odiado pelas as nações circunvizinhas, pela sua postura e por ter um único Deus. Fato que não era comum e bem aceito, apesar de muitas vezes na história nós percebemos que o povo ele acaba caindo em idolatria por questões de se envolverem também com outros deuses. Mas o exílio babilônico do povo foi motivo de chacota e de humilhação que eles sofreram das demais nações. E é desse juízo que Deus fala do versículo 1 ao versículo 7 do texto. Nós vemos aqui especificamente no texto que nós lemos, nesses dois versículos, que aqui Deus tratando o seu povo com promessas e bênçãos, mas ao mesmo tempo ele fala dos inimigos. Ao mesmo tempo que o povo de Deus seria abençoado com essa promessa também é uma promessa de juízo e destruição para os povos vizinhos, para aqueles que
debocharam, para aqueles que se alegraram com o momento difícil em que passou o povo do Senhor, o povo de Israel ou Judá. Então nós vemos especificamente no versículo 7 desse texto, falando que o Senhor, em juramento, abriria sua mão para abençoar o povo de Israel. Isso demonstra a fidelidade de Deus para com o seu povo. Deus não aguardou ou não esperou que o povo se arrependesse para que ele promovesse a salvação. Antes mesmo de qualquer ação do povo, Deus já profetizou que eles retornariam e teriam a sua terra de volta, o seu lugar seria restaurado, as suas casas. Mas ao mesmo tempo, ele não deixa impune aqueles que zombaram do seu povo. Então Deus ao mesmo tempo demonstra amor, misericórdia e graça, mas também demonstra justiça contra aqueles que foram contra o seu povo. Nos versículos 26 e 27, ele fala especificamente da restauração, e a restauração aqui do povo é a volta de fato para Israel, para a terra natal, e isso começa no livro de Neemias, quando Neemias, o copeiro do rei dos persas, ele pede uma autorização para que voltasse a sua terra, a fim de reconstruir os muros que estavam sendo destruídos. E a partir desse momento, Deus começa a trabalhar também no coração daquelas autoridades, permitindo que o povo, pouco a pouco, retornasse ao seu lar. Então nós vemos Deus trabalhando na história de Israel, Deus trabalhando na restauração espiritual e também na restauração física do povo. Por que não? Porque nós sabemos que o trabalho de Neemias e daqueles que estavam com ele não foi fácil. Uma mão lá na construção e a outra na espada. Então precisa ter vigor, precisa ter energia, precisa ter vitalidade. E quantas vezes nós também carecemos de Deus, inclusive para nos fortalecer fisicamente. E nós sabemos que estamos diante de um Deus que também oferece tudo isso para nós. Força da onde nós não temos mais. Às vezes as situações nos deixam totalmente fracos e incapazes, mas podemos nos fortalecer no Senhor. E foi isso que ele fez com aquele povo. E daí por diante, a partir de Neemias, nós vemos essa história linda de restauração, não apenas dos muros, mas também das casas, da cidade, a restauração do culto ao Senhor. E o mais lindo de tudo isso é saber que esse cenário mudou, não por algum comportamento do povo que foi diferente, mas sim pela promessa de Deus. A promessa de Deus se cumpre ao povo, prometendo a ele um novo coração e um espírito de obediência, para que possibilitasse ao povo realizar a obra do Senhor. Mas antes de pensar nessa bênção que o povo recebeu de Deus, eu gostaria de meditar com os irmãos, como primeiro ponto, sobre a realidade do ser humano, que também é a realidade do povo de Israel, o nosso coração de pedra. Foi assim que Deus encontrou o povo, e assim que o Senhor encontra a cada um de nós. Ali o coração de pedra simboliza a realidade da natureza humana decaída. Isso não é exclusivo de um povo. Isso se passa a toda a humanidade, porque somos todos influenciados pelo nosso pecado. Nosso coração por si só, ele é incapaz de praticar o bem e de oferecer a Deus, como está escrito pelo profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, perverso, quem o conhecerá?
Então ele termina esse versículo com essa pergunta: quem conhecerá o coração? O que nos faz refletir, e a ideia dessa pergunta é chegarmos à conclusão de que o nosso coração é enganoso de uma maneira tão grande que nós, mesmo olhando para dentro e avaliando, muitas vezes não conseguimos enxergar a realidade. Porque nós somos enganados pelo nosso coração. E aqui o coração, obviamente que os irmãos sabem, mas é importante sempre ressaltar, não falamos aqui desse órgão interno e que bombeia o nosso sangue, mas sim do nosso interior, dos nossos sentimentos, da nossa alma. É disso que o Senhor está tratando. E Ele diz: o nosso interior, os nossos pensamentos, os nossos desejos são enganosos. Quem pode conhecer? Apenas o Senhor é capaz de conhecer. Portanto, meus irmãos, nós precisamos levar em consideração um pequeno versículo também bem conhecido, que está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz: de tudo que tiver que guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procede a fonte da vida. A nossa alma, o nosso coração, o nosso interior, de lá procede a fonte da vida. De lá vem a nossa essência. E se nós mantemos ainda um coração de pedra, um coração endurecido, que é a realidade de todo homem, antes de encontrar Jesus, nós vivemos uma vida de dificuldade, primeiro com nós mesmos, porque nós temos dificuldade de nos encontrar, e depois com o nosso próprio Criador. Não é à toa que em Marcos capítulo 3, versículo 5, ele descreve uma fala do Senhor Jesus Cristo, dizendo que ele fica indignado e profundamente triste com a dureza do coração do ser humano. Esse texto descreve ao momento em que ele encontrou a incredulidade humana, mesmo com as suas palavras de salvação. Deus fica indignado quando vê em mim e em você um coração endurecido, um coração de pedra, um coração que não está disponível para fazer a sua vontade. Um coração de pedra significa um coração que está em rebeldia com o Senhor. É um coração que está contrário àquilo que o Senhor espera de nós. Lembremos do que o escritor aos Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8, ele diz: assim diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirem a minha voz, não endureça o vosso coração, como fizeram aqueles que se rebelaram. Sabe aonde? Na provação do deserto. Esse texto está se relacionando com o tempo de 40 anos que o povo passou no deserto. E nós sabemos que não tinha necessidade de passar esse tempo até chegar na terra prometida. Mas por conta da dureza do coração, de não dar ouvidos e não dar espaço ao Espírito Santo de Deus, eles acabaram passando esse tempo no deserto. Por isso, irmãos, que eu digo que o nosso coração endurecido, ele não prejudica só o nosso relacionamento com Deus, mas prejudica, mesmo que direta ou indiretamente, todas as bênçãos que Deus quer derramar nas nossas vidas. E muitas vezes nós deixamos de receber, porque o nosso coração está endurecido. Quer ver o que o escritor aos Hebreus continua falando? Em Hebreus capítulo 3, agora versículo 12, que diz: tendes cuidado, irmãos, para que não haja em nenhum de vós coração perverso e incrédulo, ao ponto de apartar-se do Deus vivo. Olha que interessante essas duas palavras que o escritor, ele
coloca nesse texto? Coração perverso. Coração perverso é aquele coração tendencioso ao pecado. É o coração dado a se contaminar com as coisas que não deveria. Coração incrédulo, que também diz o texto, é aquele coração que é incapaz de crer em Deus. A dureza dele é tão grande que ele não consegue crer mais no Senhor. Irmãos, quando nós pensamos em um coração incrédulo, geralmente nós vamos virar e apontar para alguém que é ateu. Mas toma cuidado. Essas coisas acontecem devagar. E o nosso coração, ele é contaminado devagar. Quando eu era criança, não é para ninguém dar risada, tá bom? Mas eu ouvia uma história, acredito, se eu não me engano, um dos meus avós, que ele explicava sobre a rã. Que existe a possibilidade de você cozinhar uma rã viva. Não sei se os irmãos já ouviram essa história, se tem alguma comprovação científica. Até acho que não. Mas a história era contada assim: se eu pegar uma rã e jogar ela dentro de uma panela fervendo, um sapo, né, que seja, ele automaticamente vai pular e vai fugir, logo por conta da alta temperatura. Mas se eu pegar esse pequeno animalzinho e colocar dentro da panela com água, com temperatura ambiente, e ligar no fogo, ele vai ser cozinhado ali sem reagir, porque ele não percebeu a evolução e como a temperatura subiu. E o nosso coração, quando está um coração contaminado com o pecado, ele vai evoluindo até chegar à incredulidade. Porque, como nós vimos no texto de Provérbios, nós não guardamos o nosso coração. Quando nós não guardamos o nosso coração, ele acaba sendo contaminado, e isso vai nos influenciando, de certa forma, que acaba tomando conta das nossas vidas, e nós não percebemos. Hoje eu não vou no culto porque está frio. Não, hoje eu não vou no culto porque está calor. Hoje eu não vou no culto porque segunda-feira vai chover. Hoje eu não vou no culto porque na terça-feira que vem é meu aniversário. Razões nós temos de sobra. Quando nós abrimos mão de participar, a tendência é cada vez ficarmos mais distantes. Até que vai chegar uma hora que eu não vou mais sentir falta do irmão Alexandre. Não vou mais sentir falta do irmão Daniel. Não vou mais sentir falta da irmã Zilda, porque já acostumei passar o meu domingo assistindo. Eu sei que não tem mais Domingão do Faustão. Eu ia falar porque é o último que eu lembro. Mas pode ser a final do Mundial de Clubes, enfim, ou qualquer outra coisa que você gosta de assistir. Se nós não tomarmos o cuidado, irmãos, nós podemos ser cozinhados sem perceber, como o sapo ou a rã. Então precisamos guardar e ter cuidado com o nosso coração. Em 1 João capítulo 3, versículo 17, diz que se alguém é rico e vê seu irmão passar por necessidades, mas fecha o seu coração para essa pessoa não pode de fato conhecer ou amar a Deus. E aí nós vemos que o nosso coração endurecido, ele não é necessariamente apenas o nosso relacionamento com Deus, mas é também o nosso relacionamento com o próximo. Eu não posso ter no meu coração, eu não posso ter no meu peito, dois corações. Um coração que para Deus é o novo coração, coração de carne. Mas para os meus irmãos, para aqueles que se relacionam comigo, um coração de pedra. Eu tenho que, claro, dentro das minhas necessidades, das minhas possibilidades, estar preocupado e atento também com as necessidades dos outros. Porque é isso também que o Senhor espera de nós. Aqui o Senhor oferece para o seu povo um novo coração, mas é um coração sem restrição, é um coração capaz de ser sensível a toda e qualquer pessoa, a toda e qualquer
realidade. E é um coração que vem de Deus. Quando nós deixamos o nosso próprio bater e falar mais alto, nós corremos o risco de nos enganar. O profeta Isaías, no capítulo 29, versículo 13, ele falando ao povo diz: este povo se aproxima de mim, ou me louva com a boca, com os lábios, eles me honram, mas o seu coração está longe de mim. Então, irmãos, sobre o nosso coração, sobre o coração de pedra, a última lição que devemos aprender: nós temos que ter diante de Deus um coração sincero. Eu não posso ter um coração que louva, ou a minha boca, que louva o Senhor, mas cujo coração está totalmente distante de Deus. Porque o nosso Senhor, o nosso Deus, é um Deus que conhece o nosso coração. Ele sabe da nossa intenção e sabe da minha dificuldade. E como entendemos que o nosso próprio coração, ele é enganoso, nós pedimos clamar a Deus: Senhor, se eu estou sendo hipócrita em algum momento, me livra desse pecado, porque não é isso que o Senhor espera de mim. Porque o nosso coração pode nos enganar. Às vezes nós pensamos que estamos fazendo da melhor forma, mas nós não temos condição de sondar completamente o nosso coração. Mas o nosso Senhor é capaz para isso. O que nós fizermos ao Senhor, precisamos fazer de todo o coração. Precisamos empenhar o nosso coração, porque é o que Ele espera de nós. Se não fizermos assim, irmãos, Ele não recebe o nosso louvor, Ele não recebe as nossas orações, Ele não recebe o nosso culto. Pensa em uma realidade triste: estamos aqui reunidos e para o Senhor isso não significar nada. Seria muito triste para nós. Esta é uma realidade de alguém cujo a boca louva o Senhor, fala palavras bonitas, mas o coração, o pensamento não está aqui, o desejo não está aqui. Isso pode acontecer? Sim, com cada um de nós, porque o nosso coração é tendencioso ao pecado. E precisamos então pedir ao Senhor em oração que transforme essa nossa realidade, para que tenhamos um desejo puro de louvar e engrandecer o nosso Deus. E no tópico 2 ele diz: novo coração de carne, que foi a promessa que o Senhor fez ao povo de Israel. Irmãos, isso é uma promessa bíblica que foi cumprida ao povo de Israel, tá bom? No estabelecimento do culto, quando eles retornaram para o lar, mas também foi cumprida nas nossas vidas, no sermão da semana passada, em Atos capítulo 1, versículo 8, e que o Senhor prometeu que desceria sobre nós o Espírito Santo. Então, esse novo coração, essa promessa que o povo recebeu, era um coração de carne, o que significa um coração sensível, um coração que seja capaz de ouvir a voz de Deus, de entender os seus ensinamentos e de ter uma vida espiritual transformada. Ele não apenas tirou de nós o coração de pedra, mas transplantou em nós um coração de carne. Um coração que é capaz de permitirmos fazer a sua vontade. As nossas crianças desceram, foram para o momento delas. E com certeza você que tem filho, ou já teve filhos crianças, quando a criança vai na escola da igreja, você vai perguntar para ela o que ela aprendeu. De maneira simples, ela vai aprender que Jesus está no nosso coração, ou que Jesus precisa entrar no nosso coração, né? Quantas vezes nós ouvimos a criança: não está Jesus? Não, Jesus está aqui, está no meu coração.
Isso parece uma mensagem simples, mas é o que o apóstolo Paulo escreve em Efésios, capítulo 3, versículo 17, quando diz: para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que, estando enraizados e profundados no seu amor. Cristo precisa habitar em nosso coração. Deus precisa estar em nosso coração, para que estejamos em um estado de permanência, de valorização do seu amor para conosco. Essa é a realidade de um coração novo, que o Senhor oferece a cada um de nós. E o Senhor também ofereceu ao seu povo. O povo que estava sem esperança, que achou que, imaginou de repente que as próximas gerações todas morreriam ali na Babilônia, longe da sua cultura, longe da sua realidade, mas Deus prometeu e restaurou aquele povo. Não apenas as nações em volta, providenciando para que eles conseguissem voltar, mas eles ficaram um tempo afastados da sua realidade. E isso, obviamente, vai deixando eles com o coração um pouco mais distante do Senhor. E por isso Ele promete para eles um coração novo. E esse coração novo que o Senhor promete para nós, meus irmãos, é um coração que consegue promover paz para as nossas vidas. E quantas vezes o que nos falta é a paz, porque o que nós vemos em volta é só tristeza, é só guerra. Às vezes tem a guerra longe, que está lá na região da Palestina, no Oriente Médio, mas às vezes a guerra está em nossa volta. No nosso trabalho, na nossa escola, no nosso lar, nós não vemos solução em nada. Está tudo difícil, tudo complicado, mas Deus nos proporciona um coração capaz de nos dar a paz. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, todo, muito mais do que podemos imaginar, vai muito além. Ela guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. As dificuldades vêm, as lutas vêm, mas quando nós temos esse novo coração, coração de carne, coração de Deus, a paz do próprio Deus habita em nosso ser e nos faz caminhar em momentos difíceis, em momentos adversos, que nós com o nosso coração de pedra não poderíamos suportar. Mas o Deus é o Deus que nos sustenta por meio dessa paz. Sem o novo coração, eu não consigo experimentar essa paz de Deus, essa paz que excede todo o nosso entendimento. Não é o meu, não é o seu. Pode ser que a sua situação seja pior do que a minha. Pode ser. É possível. Mas a paz de Deus excede. Ainda assim. Ter um novo coração, irmãos, também está relacionado com o nosso testemunho cristão. Aquele que tem um novo coração, coração de carne, como está escrito em Lucas capítulo 6, versículo 45, o homem bom tem um bom tesouro no seu coração, e de lá ele tira o bem. Já o homem mau tem um mau tesouro no seu coração, porque a abundância do coração é o falar da boca. Ou seja, a boca fala o que o coração está cheio. Então, se nós temos um novo coração, se nós temos o coração de Deus, nós temos boas palavras. As pessoas nos procuram, elas querem um conselho, e elas sabem onde encontrar um conselho, uma palavra de conforto, de encorajamento, naquele que tem o coração transplantado, que recebeu um novo coração. O coração que vem de Deus, o coração capaz de ajudar,
Um coração que tem um bom tesouro, e desse bom tesouro ele tira boas coisas. Mas Deus ainda nos promete um espírito de obediência. Que foi isso que Ele prometeu ao seu povo no versículo 27. Ezequiel 36, 27. Deus promete que, por meio do Espírito Santo, o seu povo seria capaz de obedecer os seus estatutos, os seus mandamentos e viver de acordo com a sua vontade. Veja como Deus é maravilhoso. Ele providencia para nós um novo coração, livre da contaminação, dos pensamentos ruins, e nos oferece também o seu Espírito, que nos ajuda a prosseguirmos e a vivermos em obediência à sua vontade, à sua palavra. E o que é um espírito obediente? É um espírito capaz de entregar e confiar em Deus. Aquele que tem um novo coração e um espírito obediente, porque recebeu do Senhor, ele é capaz de abrir mão da sua própria vontade para fazer a vontade do Senhor. Ele é capaz de cumprir com a vontade de Deus. Ele consegue cumprir os mandamentos e os ensinamentos e sente prazer em agradar a Deus. Não é um peso para ele, não é nada ruim. Ai, tenho que fazer isso. Poxa, eu tenho que ir para a igreja. Não, para ele é agradável, porque ele recebeu esse Espírito e tem esse novo coração que é capaz de promover obediência sem hipocrisia, de coração. E é um Espírito também que é capaz de nos submeter à direção do Espírito Santo. O que isso implica é atender à voz do Espírito Santo. Ele que guia, que capacita ao crente para vivermos também em conformidade com a vontade do Pai. Irmãos, existem benefícios na obediência de Deus. E o benefício de obedecermos a Deus é termos ciência do cuidado e da proteção do Senhor. Quando nós fazemos aquilo que Deus espera de nós, estamos cientes dessa realidade, nós temos uma vida espiritual e uma vida material também segura no Senhor. Pode até acontecer coisas ruins, mas nós estamos guardados porque nós voltamos para aquela paz que excede todo o entendimento. Isso nos dá confiança, isso nos dá esperança da proteção do Senhor nas nossas vidas. Da mesma forma, isso promove em nós como benefício o crescimento espiritual. Irmãos, deve ser nosso desejo. Devemos almejar o crescimento espiritual. E a obediência a Deus promove a nós desenvolvimento, amadurecimento e crescimento na nossa fé. Porque à medida que nós obedecemos a Deus, nós nos aproximamos mais dEle. E quando nos aproximamos dEle, aprendemos dEle. E isso é para nós desenvolvimento. Além disso, nós recebemos como benefício a manifestação do amor de Deus em nossas vidas. A obediência é a expressão do amor de Deus. E faz com que o crente se sinta valorizado. Valorizado e amado em conseguir e fazer a vontade do seu Pai. Para concluirmos, irmãos, o que nós podemos entender como aplicação para a nossa vida, que quando nós aceitamos Jesus como Salvador, passamos por um processo chamado de novo nascimento.
O que isso significa que recebemos um novo coração, que é um coração regenerado, um coração transformado por Deus. Ele remove o nosso coração de pedra e nos dá um coração de paz. Este é o coração transplantado, quando nós permitimos ter um novo coração, um coração que procede de Deus. E esse novo coração, ele tem um propósito em nossas vidas. Hoje, esse coração tem um propósito nas nossas vidas, que é o que está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 15, que a paz de Cristo seja o juiz em vosso coração. Para o quê? Visto que fomos chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Então o mesmo coração que eu recebo é o mesmo coração que o irmão recebe. Um coração transformado em Cristo. E isso promove em nós uma paz de tal maneira que podemos viver como membros de um só corpo. Ou seja, nos possibilita viver em comunhão, mesmo com as nossas divergências, mesmo com as nossas diferenças. Deus promete isso para mim e para você. Nós aceitamos o nosso Senhor Jesus Cristo e por isso nós nascemos de novo. E quando nós nascemos de novo, nós recebemos esse novo coração. Coração regenerado, coração transformado, coração que faz eu caminhar com você como irmãos, juntos como um corpo. Que Deus nos abençoe.